Olá pessoal, nós vamos nesta videoaula apresentar uma proposta de solução para o nosso desafio TLBD número 2. Esse desafio que foi inicialmente proposto para o primeiro módulo do curso técnico em manutenção e suporte em informática. Então, nós temos aqui o projeto conceitual que foi inicialmente fornecido. Esse projeto conceitual atende a uma situação específica e a proposta do desafio seria a ideia de que o cliente entraria em contato conosco pedindo alteração nos requisitos do sistema, que implicaria na alteração do projeto conceitual do banco de dados e, consequentemente, no projeto lógico, no projeto físico. Então, a parte que nos cabe é essa parte aqui de baixo. Aqui nós temos a empresa contratante, ela presta serviços, ela trabalha com obras. Então, nós teremos uma entidade obra que tem o seu atributo identificador. Cada obra tem a sua descrição, a data de início e uma previsão de término. Nós temos também uma entidade funcionário, onde cada funcionário ele é uma especialização da entidade cadastro, portanto, todo funcionário vai ter nome e também um conjunto de atributos específicos do funcionário, enquanto o cliente tem também é uma especialização do cadastro e ele tem o atributo nascimento como sendo um específico do cadastro. Então, projetando já as etapas seguintes, né, eu vou trabalhar aqui com obra e funcionário, demonstrando aqui no Excel, veja que eu nem estou destacando as outras tabelas, como que essas duas tabelas se relacionam. Então, inicialmente, apesar do nome do funcionário, do nome ficar na entidade cadastro, eu vou simplificar um pouquinho aqui o nosso trabalho e vou colocar o nome aqui mesmo em funcionário, apenas para exemplificar. Então, vamos supor que eu tivesse cadastrado um funcionário número 1, que se chama Wagner, e depois, vamos cadastrar aqui alguns funcionários. Só vou mesclar porque eu tenho aqui algumas células. Então depois, um funcionário número 2, que é o João. O funcionário número 3, ID 3, que é o Antônio. O funcionário com ID 4, que é a Ana Maria. E assim por diante. Nós teríamos um conjunto de funcionários. Ao ser cadastrada uma obra, ela tem uma data de início, por exemplo, dia 1/2/2018, uma descrição, reforma no prédio tal, ela tem uma previsão de término, vamos supor no dia 1/6/2018. Quem é o funcionário responsável pela obra? Então eu vou colocar aqui o 3, sendo que esse 3 aqui, destacando, né, é esse 3, chave primária relacionada com chave estrangeira. O Antônio é o responsável pela obra que está sendo que se iniciou no dia 1/2. E o cliente, como eu nem destaquei os clientes, vamos supor que fosse o cliente 55, aí teríamos uma tabela clientes com seus IDs assim por diante. Então foi destacado aqui, foi gerado um registro, esse registro recebeu o ID número 1, e essa é a situação inicialmente apresentada, aquela que atendia até então as necessidades da empresa. O que o nosso cliente nos pede então? Que nós consigamos de alguma maneira destacar, ou melhor, que ele consiga de alguma maneira destacar qual é a equipe que trabalha naquela obra. Então, eu tenho que pensar o seguinte, que em uma obra eu poderei ter vários funcionários trabalhando e cada funcionário pode trabalhar em várias obras. Bom, a partir daí, eu vou pensar no seguinte, que eu terei uma entidade que inicialmente eu vou chamar como membro da equipe, depois eu posso até alterar esse nome. E o que eu preciso dizer? Que cada pessoa, cada funcionário vai trabalhar em uma obra. Tá? Então, ID funcionário e ID obra. Eu vou destacar essas duas aqui como sendo chaves estrangeiras. Aqui nós teríamos a chave primária membro da equipe. E aí, já vou facilitar um pouquinho o nosso trabalho. Ao invés de colocar uma tabela que se chama membro da equipe, eu vou apenas facilitar. Vou chamar de equipe, apenas. Porque o importante é o sentido que nós temos aqui. Então aqui nós vamos ter ID equipe. Então o que queremos fazer
é destacar em uma obra quais são os funcionários que nela trabalham. Veja se a ideia que eu estou elaborando, ela faz sentido. Na obra 1, trabalha o funcionário 1, trabalha o Wagner. Na obra 1, trabalha o Antônio. E na obra 1, trabalha, desculpe, o Antônio não, o João. E na obra 1, trabalha a Ana Maria. Foi gerado aqui o ID 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o que eu consegui fazer com essa representação? Eu consegui destacar quais são os funcionários que trabalham na obra 1. A obra 1, que iniciou-se no dia tal, é uma reforma na residência tal, previsão de término para tanto. O funcionário responsável por ela é o Antônio. E quem compõe a equipe que trabalha naquela obra? Então veja só que eu repeti aqui, ó, na obra 1 o funcionário 1, na obra 1 o funcionário 2 e na obra 1 o funcionário 4. Esses trabalham, enquanto que na obra 1 eu tenho como responsável o funcionário 3. Essa é a ideia a ser desenvolvida. No entanto, eu dei um salto. Eu fui lá na resposta final e eu precisaria colocar isso no projeto conceitual. Então, a ideia a ser desenvolvida é a seguinte: uma entidade que chamarei apenas de equipe. E toda entidade tem o seu atributo identificador. ID equipe. E aí, na obra, eu vou ter membros da equipe e funcionários compõem a equipe. Muito bem. Em uma obra, eu posso ter quantos membros da equipe? Eu posso não ter nenhum, mas posso ter vários. Por exemplo, eu tenho aqui uma obra número 2, que iniciou-se no dia 15 de 2 de 2018. É uma construção, por exemplo, construção de um sobrado. A previsão de término é no dia 10 de 10 de 2018. O responsável é A4. E o cliente, aqui só um detalhezinho, eu coloquei como número, depois ele alterou. E o cliente é, por exemplo, o 63. Então, essa é uma situação perfeitamente possível de acontecer. Eu tenho uma obra cadastrada, eu tenho que ter quem é o funcionário responsável, então aqui é o 4, poderia ter aqui, por exemplo, o Fernando, gerou o ID número 5, né? Legal. Então tenho aqui o Fernando, a Ana Maria, o Antônio, o João, o Wagner. Quem é o responsável pela obra 2? É a Ana Maria. E pergunto para vocês, qual é a equipe que está trabalhando na obra 2? Então, olhando aqui na tabela equipe, a gente vê que não tem ninguém trabalhando ainda. É o que representa essa cardinalidade. Em uma obra posso não ter ninguém, mas posso ter vários, que é o que acontece com a obra 1. Na obra 1 eu tenho 3 pessoas trabalhando. Então, essa cardinalidade aqui é a cardinalidade 0n. Só vou melhorar aqui esse termo. Em vez de relação 1, a obra tem uma equipe. Muito bem, então vamos ver a cardinalidade para cima agora. Na equipe, então veja bem, ó, este registro, vou pegar esse daqui, ó, e vou destacar em vermelho, só para a gente poder fazer a citação. Então, este registro, que é o funcionário 2 trabalhando na obra 1, então nós estamos conversando sobre essa cardinalidade aqui, ó. Equipe trabalha na obra. Na verdade, é membro da equipe. Então, voltando aqui, este registro, identificado pelo ID 2, ele trabalha especificamente em uma obra. Ele trabalha, esse registro 2, ele trabalha em uma obra. Então, a cardinalidade aqui é 1 para 1. Máximo 1, máximo n, nós temos aqui
uma entidade do tipo, um relacionamento do tipo 1 para n e funciona daquele jeito. A ponta n recebe o ID da ponta 1, portanto, equipe recebe ID obra. Veja o que aconteceu lá na nossa tabela, equipe recebe ID obra, exatamente o que nós projetamos. Pensando agora no outro relacionamento, a equipe tem funcionário ou funcionário compõe equipe. Então vamos utilizar essa segunda. Funcionário compõe equipe. Então vamos pensar no seguinte. Um funcionário qualquer, vou pegar o Fernando, por exemplo. O Fernando, o ID 5, quantas equipes o Fernando compõe? Eu tenho aqui apenas 3 registros, mas vamos supor que eu tivesse centenas, até milhares de registros. Mas analisando aqui, ó, no mínimo o Fernando pode não compor equipe alguma, mas ele poderia estar sendo destacado aqui várias vezes. Portanto, funcionário compõe no mínimo nenhuma equipe, mas pode compor várias. Funcionário compõe no mínimo nenhuma equipe, mas pode compor várias. Agora, vamos fazer o inverso. Um membro da equipe refere-se a quantos funcionários? Então, voltando aqui, ó, de novo, o que está em vermelho. Este membro da equipe, o 2, ele se refere a esse 2 aqui. Ó. Então, um membro da equipe refere-se a um funcionário exclusivamente. Então, um membro da equipe refere-se a um funcionário. Dessa forma, nós temos máximo 1, máximo n, essa cardinalidade aqui. Também é do tipo 1 para n e a ponta n recebe o ID da ponta 1, portanto a equipe recebe o ID funcionário. Se nós formos lá na nossa tabela, é exatamente isso que acontece. A tabela equipe recebeu o ID do funcionário. Então, dessa forma, nós conseguimos destacar como podemos compor uma equipe, apesar de que não temos aqui nenhum atributo que não seja o atributo identificador. E é uma novidade aqui para a gente, mas não é algo errado, porque se nós analisarmos aqui o funcionamento das tabelas, ela funciona perfeitamente e atende à nossa solução, ao nosso problema inicial. Então, para que essa videoaula não se estenda muito, eu vou parar por aqui e na próxima videoaula eu abordo a parte final do nosso desafio. Então, até a próxima videoaula.